Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Coalizão Conservadora. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Ludmila Lins Grilo, uma grande jurista do nosso país. Para nós, de fato, é um prazer indizível aqui estar com você, Ludmila. Tenho certeza que para o Henrico também, que é o nosso diretor aqui do Coalizão, nosso advogado tributarista também. E, Henrico, já quero te apresentar também, tu estás com a gente já há bastante tempo. E em seguida já te faço logo uma pergunta, tá, Ludmila? Por favor, Henrico, e também as saudações da Ludmila. Boa noite, Ludmila. Primeira coisa, agradecer a presença da doutora aqui, para principalmente os operadores do direito de viés mais olavista são fãs da doutora, então a gente está muito honrado de recebê-la aqui hoje. Uma boa noite para todo o pessoal aí que já está acompanhando nossa live. Lucas, obrigado por me convidar. E para o pessoal já entender aqui a dinâmica da nossa entrevista hoje, eu e o Lucas vamos servir aqui de apoio para fazer as perguntas, porque o Lucas não é da área do direito, né, Lucas? Então é leigo, vai conseguir representar o nosso público que não entende algum termo técnico, e eu, lógico, um pouco mais dentro do direito, vou tentar também extrair o máximo da doutora Ludmila. Tá, doutora? Então, o nosso público ele não é do direito. Alguns, lógico, são, mas não é um público direcionado para o direito, nós temos todo tipo de gente aqui. Então, doutora, fica bem à vontade para falar como se fala em casa. Tá? Muito obrigado pela presença de novo e boa noite. Bom, boa noite, Henrico, boa noite, Lucas, boa noite, pessoal aí que está assistindo a live. Agradeço aí pelo convite que vocês me fizeram. Tava meio difícil, assim, de arrumar tempo de fazer live, agora eu estou tentando voltar as lives, né? Até porque novidades aí no campo jurídico vão surgir. Eu até anunciei hoje no Twitter o livro do Inquérito do Fim do Mundo. Não é esse o nosso tema de hoje, mas já vou introduzir aqui o livro do Inquérito do Fim do Mundo. Ele está para ser lançado, já está prestes a sair. Eu já soube hoje que a editora concluiu a impressão dos livros e a qualquer momento vai lançar os links para as livrarias. Então, assim, eu estou numa correria danada, a gente vai começar uma série de lives aí também para divulgar o livro. Mas, enquanto o livro não sai, a gente vai tratando aqui das questões urgentes também do coronavírus, que é o que a gente está vendo atualmente no jornal. Todo dia a gente vê uma bizarrice, alguma coisa autoritária acontecendo em algum lugar do Brasil. E muito disso que está acontecendo tem a ver com ativismo judicial. E não só com ativismo judicial, como também como é que eu vou dizer? Aquele senso de autoritarismo que algumas pessoas têm em determinadas circunstâncias, que eles aparecem. Quando tem aquela oportunidade de ser autoritária, a pessoa não deixa escapar a oportunidade. Ela é autoritária quando surge essa ocasião. Então, a gente está passando por um momento de extrema turbulência jurídica, de insegurança jurídica. Vou explicar aqui alguns pontos relacionados à insegurança jurídica. Eu vou tentar, como eu sempre faço em todas as minhas lives, em todas as coisas que eu escrevo, tentar não usar termos jurídicos, porque justamente o público ele precisa compreender. E esse mundo jurídico ele é muito soberbo, adora usar esse juridiquês, esse linguajar arrogante, e eu tento, ao máximo, evitar esse linguajar, justamente para, abre aspas, detesto essa palavra, mas vou ter que usar, né, até para dar uma alfinetada, democratizar o saber jurídico. Então, para todo mundo entender o que está acontecendo, porque o que acontece? Esse pessoal, esses catedráticos, esse pessoal da academia, que adora um diploma colado na parede, né, que eu chamo de diploma paredistas, esse pessoal é muito soberbo. Então, eles começam a falar difícil, começam a falar latim, aquela coisa toda, aquele linguagem, parece um dialeto próprio, que só quem entende, ainda com muita dificuldade, é o pessoal do direito. Então, vocês me perdoem desde já se em algum momento eu der aquela escorregada no juridiquês, mas eu tento, ao máximo, não fazer isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, nas minhas lives. Tá certo? Se alguém não entender alguma coisa e quiser depois fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Em relação a esse problema do ativismo judicial em relação ao momento de restrição sanitária. O que eu teria para falar para vocês? Inicialmente, a gente tem que ter em mente uma coisa. A gente está lidando
com a matéria liberdade. Tá? O que está em jogo nesse momento, juridicamente falando, é a nossa liberdade. Tá? E a liberdade, se você pensar bem, ela é o segundo maior bem da nossa vida. Tá? Qual é o maior bem que a gente tem? O bem que a gente tem que conservar a qualquer custo, o maior de todos? Eu acho que é a vida. Tá? E, em segundo lugar, vem a liberdade. E essa, digamos, essa gradação de valores dos bens mais importantes, a gente até tem na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Né? Aquele artigo que fala da dignidade da pessoa humana, aquela coisa toda que trouxe a gente para o ativismo judicial. Esse artigo, que é dos mais importantes da nossa Constituição, traz no seu caput, na cabeça do artigo, no principal do artigo, traz 5 bens jurídicos, os maiores, que são defendidos no Brasil. Na seguinte ordem: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tá? A ordem que o artigo 5º traz é essa. Tá? Então, começa com vida e depois de vida nós temos a liberdade. Então, segundo a nossa Constituição Federal, e na minha opinião também, a liberdade é o nosso segundo bem mais importante da vida. Tá? Só perde para a vida ela mesma, ela própria. Então, nesse momento de restrição sanitária, a gente está lidando com restrições da liberdade, restrições relacionadas ao segundo maior bem da vida. Então, essas restrições, elas não são uma bobeira, não são uma bobagem que a gente pode tratar de forma leviana. Estão restringindo a nossa liberdade. Então, toda interpretação que vise restringir uma liberdade, ela tem que ser uma interpretação restritiva. Você não pode dar plena liberdade ao intérprete, diga-se, ao julgador, ao juiz. Você não pode dar plena liberdade a ele para que ele interprete uma norma. Toda interpretação em matéria de liberdades, obviamente, tem que ser restrita. Você não pode fazer uma interpretação extensiva em matéria de liberdades, porque a gente está lidando com liberdade, não é com bobeira, tá? Não é com bobeira. E o que a gente está vendo por aí, à torta e à direito, é a interpretação extensiva em matéria de liberdades. O legislador restringe um dedo mindinho e o julgador vai lá, não só o julgador, como também poder executivo, prefeitos e governadores, eles vão lá e não querem só o dedo mindinho, querem a mão inteira. Isso é a interpretação extensiva, não pode interpretar extensivamente matéria de liberdade. Tá? Se o legislador restringir o dedo mindinho, você tem que se permanecer restrito no dedo mindinho. Acabou. Se a lei está restringindo uma unha, então é só a unha que está restrita. Você não pode ir lá e restringir o dedo e restringir a mão inteira. Tá? É mais ou menos essa a dinâmica da possibilidade de interpretação das normas em matéria de liberdade. Mas, obviamente, não é isso que a gente está vendo. Muitas pessoas com cargos de autoridade, elas se aproveitam desse cargo de autoridade para explorar aquele momento e tentar se sentir um pouco melhor, um pouco mais poderoso, um pouco mais do que ele realmente é. Gosta de se sentir poderoso, gosta de ter poder sobre a vida de outras pessoas. Isso é uma fraqueza, isso é uma soberba, isso é uma falta de bom senso. Enfim, é um negócio horroroso. E a gente está vendo isso em toda parte, não só por parte dos magistrados, como por parte também de prefeitos e até mesmo de síndicos de prédio. Quantos relatos a gente não ouve de síndico que restringe a circulação dos condôminos até um determinado horário, em uma determinada área do prédio? Então, todo mundo exercendo aquela síndrome do pequeno poder. Todo mundo que tem aquele pequeno poder corre para exercê-lo, que é uma miséria, né? Só demonstra a miséria da alma humana. Então, voltando à questão da liberdade na nossa Constituição. No direito administrativo, eu vou tentar explicar bem facinho para quem não é do direito, tá? Quem não é do direito vai sair daqui hoje sabendo um pouquinho de direito, tá? Aula 1
do aluno de direito administrativo quando entra na faculdade, tá? Primeira aula de direito administrativo, o professor olha para o aluno e fala assim: aluno, você vai ter que saber o que é o princípio da legalidade no direito administrativo. Tá? Que é um pouquinho diferente do direito penal, mas aqui eu vou falar do direito administrativo. E isso quer dizer o seguinte, o princípio da legalidade, que o cidadão em geral, tá? Eu, você que está assistindo, todo mundo, o cidadão em geral, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Tá? Essa é a regra geral. Tá? Eu, você, todo mundo. Se a lei não está proibindo, isso é sinal de que você pode fazer. Você só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Tá? Por exemplo, o Código Penal proíbe matar alguém. Você vai matar alguém. Não pode roubar, não pode estuprar, não pode sequestrar. Tá? Se tiver proibido, você não faz. Tá? Se não tiver proibido, você faz. Essa é a regra. Só que, para as autoridades, quem exerce um cargo de autoridade pública, um prefeito, tá? Um administrador público, um diretor de departamento público, para a pessoa que exerce um cargo de administração no serviço público, para ela, esse princípio da legalidade é um pouquinho diferente. Para ela, é o seguinte, ela só pode fazer o que a lei determina. Então, perceba que tem uma diferença aí. Para os cidadãos em geral, todo mundo pode fazer tudo que a lei não proíbe. Para o administrador, é diferente. Ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça. Então, ele não tem um mundo à disposição dele. Ele não tem um mundo de possibilidades à disposição dele. Ele só pode agir de acordo com aquele pequeno espectro de atribuições que a lei confere a ele. Tá? Se a lei diz que ele pode fazer uma licitação X até um determinado valor, ele vai fazer a licitação X até um determinado valor. Ele só pode fazer o que a lei falou expressamente que ele pode fazer. Tá? Então, essa é a diferença. Esse é o princípio da legalidade no direito administrativo. O administrador só pode fazer aquilo que a lei disse que ele pode. Tá? Então, essa é a aula 1 de direito administrativo. Então, acho que todo mundo deve ter entendido aqui o que eu estou falando. Isso quer dizer o quê? Que os prefeitos e, inclusive, os juízes, todo aquele que está naquela posição de servidor público em sentido lato, ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça. Então, esses prefeitos que determinam normas restritivas que não estão escritas em lei nenhuma, esses prefeitos não estão sob a égide do princípio da legalidade administrativa, porque eles estão fazendo algo que a lei não disse que ele poderia fazer. Então, esses prefeitos estão em claríssimo abuso de autoridade, porque estão fazendo algo que eles não estão autorizados a fazer. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Posso prosseguir? Tem alguma pergunta? Então, vou prosseguir. Pode prosseguir, Ludmila, por gentileza. Tá certo. E qual que é a lei que esses prefeitos, governadores, presidente, juízes, qual é a lei que está em vigor nesse momento no Brasil que disciplina o que pode e o que não pode na situação de coronavírus? É a Lei 13.979 de 2020, né? Vulgo Lei da Quarentena. Essa lei é uma lei de fevereiro, é uma lei que estabelece o conceito de quarentena, estabelece o conceito de isolamento, estabelece alguns detalhes sobre o que pode e o que não pode. E, a partir desse momento que nós temos uma lei disciplinando, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, lei, ninguém que está abaixo pode contrariar esta lei, a não ser que esta lei tenha alguma inconstitucionalidade. Se essa lei tem alguma inconstitucionalidade, a Constituição está acima da lei, correto? Então, essa lei ela vai ter que respeitar a Constituição. Então, se essa lei tiver algum elemento que esteja em contrariedade a algum dispositivo da Constituição, aquele dispositivozinho que estiver em contrariedade
pode ser declarado inconstitucional. Mas se não houver nenhum elemento inconstitucional, a lei está valendo e vai ter que ser seguida por todo mundo no Brasil, tá? E o que a gente está vendo é que, né, governadores e prefeitos não estão se restringindo ao que disse essa lei. Eles estão extrapolando ao que disse a lei. A lei restringiu uma unha e esses prefeitos e governadores estão restringindo a nossa mão inteira. É isso que está acontecendo. Em flagrante violação ao nosso princípio da legalidade administrativa que eu expliquei no princípio. Tá? O que essa lei fala sobre o isolamento e sobre a quarentena? Basta a gente ler o que está escrito. Eu não vou inventar nada na minha cabeça. Tá? Não estou querendo doutrinar ninguém com coisas da minha cabeça. Eu vou ler o que está escrito na lei. Tá? A lei fala o seguinte: isolamento é a separação das pessoas doentes e contaminadas. Tá? Então, o isolamento, a lei em nenhum momento falou que se dirige a toda a população indistintamente. Repare, a lei só falou de pessoas doentes / contaminadas. Tá? Às vezes a pessoa está contaminada, mas não está assintomática, né? Então, o isolamento é só para essas pessoas e não para os demais. Começa por aí. E o que a lei fala que é quarentena? O que a lei fala que é quarentena? A lei fala o seguinte, que a quarentena é restrição de atividades, tá? Atividades, ou a separação de pessoas suspeitas de contaminação. Mais uma vez, na quarentena, no conceito de quarentena, a lei em nenhum momento falou em restrição a todos indistintamente. Falou de restrição de algumas atividades, veja bem, não falou suspensão de atividades ou proibição de atividades. Falou restrição, ou seja, restringir não é suspendê-la. Restringir é fazê-la funcionar de maneira parcial, restrita. Tá? Não é suspensão. Então, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação. Então, nem o conceito de isolamento e tampouco o conceito de quarentena falam em restrição à população em geral. Ponto. Isso não está saindo da minha cabeça. Eu simplesmente fiz ler aqui o conceito que está na Lei 13.979 de 2020, que é a lei que disciplina esse momento de restrição sanitária no Brasil. Então, qualquer administrador que extrapole isso que está escrito aqui está incorrendo em ato abusivo. Simples assim. Porque a lei não está autorizando a ir além disso. Então, a restrição de atividades pode acontecer pelo poder local, ou seja, prefeitos e governadores? Pode, porque o conceito de quarentena já está contendo esse conceito da restrição de atividades. Tá? Então, isso está na lei, isso pode acontecer. Uma coisa que vem acontecendo... Não, antes disso, antes da gente entrar nessa questão do uso de máscaras, eu queria explicar uma coisa para quem não é do direito e para quem é do direito também, porque muita gente que é do direito esqueceu de um detalhezinho que hoje em dia no nosso país virou um detalhe chamado Constituição Federal. Eu vou falar aqui, eu vou ler alguns dispositivos da nossa Constituição Federal, este detalhe, né, no Brasil chamado Constituição, eu vou ler alguns detalhes para que as pessoas saibam como é que funciona essa questão de normas federais e normas estaduais, quando que a norma estadual do governador vai prevalecer, se ela pode prevalecer sobre uma norma federal ou não. Eu vou explicar o que diz aqui a Constituição. Isso está escrito lá no artigo 24, tá? Isso não é invenção da minha cabeça. Está dizendo lá no artigo 24, que diz que no âmbito da legislação concorrente, ou seja, quando pode ter legislação federal, legislação estadual, legislação municipal ao mesmo tempo, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União, governo federal, tá? Federal, União. A competência da União, tá? Legislativo federal, limitar-se-á a estabelecer normas gerais, tá? Então, a União, eu falei governo, é legislativo, tá? Legislativo federal, ele vai
estabelecer as normas gerais que vão vigorar para um determinado tema. Então, o tema é quarentena, coronavírus. Então, a União vai estabelecer as normas gerais que vão vigorar naquele tema no Brasil. O parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição vem logo depois e fala o seguinte: inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, digamos que a União não tivesse feito essa lei do coronavírus, tá? Digamos que não existisse. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados, aí sim, exercerão a competência legislativa plena. Então, a Constituição está dizendo que os estados só vão meter o bedelho se não houver norma federal sobre o tema. Só que, nesse caso, nós temos. E essa norma federal se chama Lei Federal 13.979 de 2020. Então, os governadores, né, não podem inventar coisas fora do que está escrito nessa lei federal. E o parágrafo 4º desse mesmo artigo vai lá e fala: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrária. Então, digamos que não haja lei federal, os estados tenham feito cada um a sua norma, suas assembleias legislativas, seus legisladores estaduais tenham feito as suas normas, e logo em seguida vem a União, por meio do seu legislador federal, e vai lá e faz uma lei, a Lei 13.979 de 2020. Todas aquelas norminhas dos estados, tudo que contrariar aquela leizona federal vai cair, tá certo? Vai cair. Pode até permanecer aquilo que não lhe foi contrário, mas tudo que contrariar vai perder o objeto, não vai poder ser aplicado. Então, tem essa hierarquia nas normas. Tem a nossa Constituição, que está lá em cima, depois vem as leis federais, e não podendo contrariar as leis federais, vem as leis estaduais, tá? Mas vão ser as balizas, lei federal e Constituição, tá certo? Ludmila, um ponto só. Nesse caso, onde é que entram os decretos, visto que há uma lei vigente na União, né, que deveria, pelo menos, ser o nosso timão, né, que nos guie. Então, os decretos, eles entram a parte da lei, perfeito, mas não seria no caso de, então, o estado de sítio, e uma vez que não é decretado o estado de sítio, os decretos, onde é que eles ficam? Qual é a validade deles e onde é que a população fica nisso aí? Tá. Essa é uma excelente pergunta. Onde que se localiza nessa hierarquia de normas os decretos? Onde que se localizam os decretos? O decreto é uma norma inferior hierarquicamente às leis e à Constituição, tá? O decreto, o decreto não é uma lei, tá? Lei é uma coisa, lei vem lá do poder legislativo, dos nossos legisladores. Decretos não vêm do poder legislativo, os decretos vêm do poder executivo. Por isso que são normas inferiores, porque não existe decreto autônomo. Todo decreto do poder executivo, ele vem para regulamentar uma lei. Não existe um decreto autônomo. Não sei se eu estou me fazendo entender. O decreto, ele é inferior. Perfeito. Tá? Ele não vem do poder legislativo. Decreto não é lei. Decreto é norma inferior. Ele sempre estará vinculado a uma lei. Ele vai disciplinar detalhes que uma lei não disciplinou. Então, uma lei vai vir estabelecer algumas normas gerais sobre alguma coisa, e um decreto pode vir, sem contrariar aquela lei, a disciplinar, regulamentar alguns de seus pontos. É só para clarificar como aquela lei vai poder ser aplicada na prática. É mais ou menos isso. É assim. Perfeito. Que funciona um decreto. Tá? Doutor, então, diante disso, nós temos aí algumas diretrizes que foram feitas, né, através das leis, no legislativo. Os decretos entram para ratificar o que exatamente nisso aí? Porque, ok, tem uma quarentena, né? Aí, onde é que fica, em que local o decreto se posiciona? Porque parece que ele está solto, parece que ele não está linkado à lei vigente.
Em alguns locais está muito estranho. Sim. Qual seria a função de um decreto, então, regulamentando essa lei federal 13.979? Tá? Como eu falei, essa lei federal ela vai valer para o Brasil inteiro, são as normas gerais. E os decretos, né, locais, decreto do governador, decreto de cada prefeito, eles não vão poder contrariar o que diz aquela legislação federal. Só vão poder regulamentar de acordo com as peculiaridades locais. Como eu falei, a quarentena, o conceito de quarentena na lei fala restrição de atividades. Então, um decreto pode perfeitamente estabelecer naquele determinado município, o prefeito pode ir lá e estabelecer essa restrição. Uma coisa que pode acontecer e está acontecendo é, por exemplo, uma restrição de horário. Os supermercados da cidade X só vão poder funcionar do horário X ao horário Y. Tá? Isso seria uma norma regulamentadora, são os detalhes. O decreto ele vai trazer os detalhes de forma que não contraria a lei federal. Então, por exemplo, a restrição do horário de um supermercado, a restrição do horário do comércio da rua tal, a restrição do horário de funcionamento dos restaurantes, ou de forma de funcionamento dos restaurantes. Os restaurantes podem funcionar, só que só em sistema de delivery. Esse tipo de restrição, como eu falei, está perfeitamente de acordo com a lei federal. Porque, como eu falei, a lei falou restrição, não falou suspensão. Então, se o prefeito for lá e simplesmente restringir, né, colocar aquilo para funcionar parcialmente, vai estar regulamentando de maneira bacana o decreto, a lei federal 13.979. Então, essas restrições, elas estão em perfeito acordo com a lei federal. Mas você falou em estado de sítio, e esse era um outro ponto que eu queria tocar aqui. Por que algumas decisões tomadas por alguns prefeitos, elas são decisões absolutamente arbitrárias e inconstitucionais? Porque a Constituição Federal estabelece o conceito de estado de sítio e diz que o estado de sítio é uma situação jurídica de extrema restrição no país, tá? No país, e ele só pode ser decretado pelo presidente da República. E o que é o estado de sítio? O estado de sítio, dentre outras coisas, eu vou me restringir ao que tem pertinência aqui ao nosso tema coronavírus. O estado de sítio, entre outras coisas, determina a permanência em localidade determinada e também a restrição à liberdade de reunião. Tem outras coisas também, mas eu vou focar aqui nas duas que nos interessam para essa live, tá? 1, permanência em localidade determinada. 2, restrição à liberdade de reunião. Então, essas duas coisas, como diz a própria Constituição Federal, são coisas que só podem ser feitas mediante o estado de sítio, que, por sua vez, só pode ser decretado pelo presidente da República. Portanto, esse tipo de restrição, o povo não pode ir à praia, vamos fechar a praia, ou seja, a restrição de uma localidade geográfica inteira. O povo só pode sair na rua até o horário tal. Você não pode restringir toda uma população em determinada localidade geográfica. Isso só quem pode fazer é o presidente da República e em situação de estado de sítio. Então, o que nós estamos vendo são prefeitos e governadores praticando o estado de sítio em claro e franco abuso de autoridade. Tá? É isso que está acontecendo. Então, já respondendo a tua pergunta sobre onde que o estado de sítio entra nessa história. Só para finalizar esse ponto, o Brasil, ele, dito isso, né, que tem decreto municipal e estadual, que não estão de acordo exatamente com a União, pode ser que sim, nós temos 5 mil municípios no Brasil. Se cada um colocar uma lei, nós vamos ter um problema de desordem, né, e vai cair em descrédito a legislação vigente da União, ou seja lá qual é a legislatura que vai funcionar. Perfeito? Perfeito. Nós temos mais de 5 mil municípios, como você falou, no Brasil. Então, a partir do momento
em que essa competência federal, tá, do governo federal, presidente da República, ela passa a valer de maneira difusa para os administradores locais, ela é deslocada para os administradores locais, a gente passa a ter uma extrema situação de insegurança jurídica no Brasil inteiro, porque nós temos mais de 5 mil municípios. Isso é claríssimo. E o que aconteceu? Onde que entra o ativismo judicial nessa história toda? O caso mais grave de ativismo judicial que nós tivemos envolvendo essa situação foi a decisão que foi dada no dia 15 de abril desse ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estendeu essa competência do Poder Executivo Federal aos governadores, aos gestores locais, aos prefeitos. Então, enquanto a lei federal 13.979 colocou claramente que essa competência da centralização das decisões era do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal foi lá e descentralizou essas decisões, de forma que cada um dos mais de 5 mil municípios passou a ter autonomia para decidir o que são serviços essenciais e o que não são. Então, a gente até fica meio assim, muita gente fica jogando na conta, né, do governo federal certas atitudes, quando o próprio Supremo Tribunal Federal, em sua decisão do dia 15 de abril, descentralizou, tirou das mãos do presidente da República todos os poderes de decidir o que são atividades essenciais que vão permanecer funcionando ou não, e transferiu esse poder, difundiu esse poder para os mais de 5 mil prefeitos locais. Então, enquanto o municípiozinho X vai funcionar de determinada forma, o municípiozinho Y, que fica ali a 30 quilômetros de distância só, vai funcionar de outra forma. E assim sucessivamente, no espaço geográfico do tamanho do Brasil. Então, esta decisão do STF é uma decisão que, a meu ver, nos coloca em situação de extrema insegurança jurídica, tirou completamente o poder de decisão do presidente da República, tirou o controle do presidente da República daquela situação e jogou para governadores e prefeitos. Então, qualquer situação de instabilidade que venha a acontecer futuramente não vai poder ser imputada ao presidente da República, mas sim aos gestores locais que receberam essa atribuição, essa competência diretamente das mãos do Supremo Tribunal Federal. Então, foi descentralizada essa decisão, esse poder decisório foi descentralizado por força e obra do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, estamos em situação de extrema insegurança jurídica, porque não temos uma ordem centralizada para ser colocada no Brasil. Então, cada prefeito, cada governador vai estabelecer o que bem entender. Tá? Isso é por força de decisão judicial do Supremo. Então, me parece que essa é uma decisão ativista que, mais uma vez, nos colocou em situação de insegurança jurídica. Muito bem, Ludmila, interessantíssimo aí. Os pontos, pelo menos para mim, me esclareceu muita coisa. A gente tem a ideia, as noções básicas do direito, mas muitas coisas nos passam despercebido, tendo em vista muita coisa que se acontece ao mesmo tempo e a gente fica um pouco disperso, como leigo, né, como cidadão comum. Eu já quero passar aqui a palavra para o Henrique. O Henrique tem algumas considerações a fazer, algumas perguntas importantes, doutor. E, por gentileza, se puder nos responder também, tirar essas dúvidas. E já aproveitar também e saudar aqui o professor Alexandre Costa, nosso querido mestre Alexandre Costa, sempre nos ajudando, sempre estando presente nas lives. Ele disse que é para acrescentar a palavra brilhante no teu nome, Ludmila. Mas é isso aí. Um abraço aí, professor Alexandre. É o grande Henrico, cara sim, ele é sensacional do globalismo, né? O globalismo, Isso. a nova era. Legal. Isso, legal. Henrico, vamos lá então, por gentileza. Eu não estou ouvindo a pergunta. Teu microfone está desligado, Henrique.
Agora vai. Mas é que você que desligou, pô. Mas, doutora, vamos voltar um pouquinho na Lei 13.979. A minha consideração é o seguinte, que, por exemplo, o doutor explicou muito bem que o conceito de isolamento de quarentena estão muito bem definidos na própria lei. Mas nós temos uma zona de penumbra ali. Inclusive, a doutora falou antes, por exemplo, do uso de máscaras, de restrição de horário, que são as medidas mais comuns aí que os decretos dos municípios têm apresentado. Acontece que no artigo 3º, parágrafo 1º, a Lei 3.979 diz que as medidas adotadas pelos agentes públicos devem estar fundamentadas em evidências científicas. Isso é interessante porque, de certa forma, isso não precisava estar na lei. Eu sempre lembro de um autor que fala muito bem sobre a idoneidade de uma medida na lei, que é no conteúdo do princípio da igualdade, do Celso Antônio Bandeira de Mello, apesar de todas as restrições que tenhamos quanto à figura dele, mas que o instrumento normativo deve ser idôneo ao objetivo almejado. Por exemplo, no caso de tentar alcançar uma igualdade na aposentadoria das mulheres, as mulheres têm jornada dupla, então a gente abaixa um pouquinho o tempo de serviço para a aposentadoria das mulheres. Parece uma medida idônea ao objetivo que se procura. Agora, o que nós temos visto bastante são demandas questionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo por não terem respaldo científico nenhum. E o Judiciário muito reticente em examinar o mérito dessas alegações. Mas, enfim, apesar do pessoal falar, não, mas essa medida é calcada no princípio da proporcionalidade, é razoável. Eu já vi decisões aqui em Santa Catarina, de maneira abstrata, que não quiseram nem analisar, por exemplo, vários estudos de universidades pelo mundo inteiro que apresentavam a ineficiência do uso de máscara. Outro juiz que se pegou dizendo, realmente não faz sentido nenhum diminuir o horário de funcionamento do comércio, principalmente dos mercados, porque isso vai gerar mais aglomero, ou seja, são medidas não idôneas a chegar naquele objetivo. Apesar desses decretos estarem, de certa forma, complementando a Lei 13.979 dentro de uma esfera de poder que esses agentes públicos têm, essas medidas, doutora, elas, sem nenhuma comprovação científica, opinião jurídica da doutora mesmo, elas têm validade sem nenhuma comprovação científica, só com base em princípios da razoabilidade, proporcionalidade, precaução, prevenção? Você citou aí algumas medidas, como, por exemplo, a restrição de horários de supermercado e tal. E eu acho que não precisa ser muito inteligente para perceber que a restrição do horário de supermercados, de farmácia, vai fazer com que naqueles horários restritos haja uma concentração maior de pessoas circulando no mesmo ambiente, né? E é óbvio que as pessoas vão se encostar mais umas nas outras. Então, me parece claro que se você quer evitar aglomeração, você deveria ampliar os horários de funcionamento e não restringi-los. Só que o que acontece na prática, isso eu vou dizer que a prática do serviço público, tá, todo o serviço público há 20 anos, 7 como juíza. E o que eu vejo acontecer é o seguinte, as pessoas tendem o tempo inteiro, os administradores, prefeitos, diretores, juízes, todo mundo, tende a, o tempo inteiro, temer o julgamento público, temer o dedo na cara, e eles fazem questão de o tempo todo sinalizar virtudes. Então, ainda que aquilo não tenha eficácia nenhuma, todo mundo sabe que isso não tem eficácia nenhuma, e é até uma burrice. Tá? É até uma burrice. Né? Você restringir horário, quando na verdade você deveria ampliar. Você restringir a quantidade de ônibus para que as pessoas se aglomerem mais dentro dos ônibus, você deveria ampliar a quantidade de veículos para que as pessoas se distanciassem uma das outras. Então, todo mundo sabe, como
Olavo de Carvalho chama, é a cultura do fingimento. Isso tudo é fingimento óbvio. Então, todo mundo sabe que isso não é para evitar o coronavírus. Isso é apenas para dizer que tomou uma medida, sinalizar uma virtude e evitar o dedo na cara. Essa é a única finalidade, não tem nenhuma outra. Então, essa coisa da evidência científica, a gente sabe muito bem que essas pessoas estão um pouco se lixando para evidências científicas. Né? Aquela mascarazinha de pano, né? Qual que é a evidência científica disso? Ninguém tem, mas está todo mundo lá sinalizando virtude, usando sua mascarazinha e cobrando que o outro utilize a sua mascarazinha. Tudo é o que o Olavo de Carvalho chama de cultura do fingimento. A gente está numa matrix, está todo mundo fingindo. Então, essa coisa da evidência científica, que todo mundo adora falar, a ciência, ninguém está verdadeiramente interessado nisso. Né? Ninguém tem comprovação científica de máscara. Ninguém tem comprovação científica e nem precisamos de restrição de horário de ônibus. Vai todo mundo igual uma lata de sardinhas. A gente está no metrô do Rio de Janeiro. Já viram como é que funciona aquilo ali? O ônibus no Rio, que vai do subúrbio lá para o centro, 7 horas da manhã, é lotado. Você vai segurando aquele ferro do ônibus. Então, assim, é óbvio que isso tudo é um fingimento. Está todo mundo fingindo. Né? Ninguém está interessado verdadeiramente em evidência científica. Isso é só para sinalizar a virtude. Então, se você tiver em mente que você está no meio de uma matrix com milhões de pessoas querendo sinalizar a virtude, querendo receber aplausos pela sua consciência social, você vai entender onde você está. Você vai entender onde você está pisando. É isso. E, né, doutora, a gente como cidadão fica bastante preocupado, porque sempre no debate público, que é dominado principalmente por interesses, tanto políticos, financeiros, a gente esperava, pelo menos, eu digo em verdade, que o judiciário sempre traz o elemento da razão para dentro desse debate, porque ele não seria interessado na questão política, né? E, infelizmente, não é bem assim que nós estamos vendo. O que nós temos presenciado aqui, pelo menos em Santa Catarina, em decisões que nós conhecemos que são mais próximas da gente, são realmente o virtue signaling, né? Sinalizando virtude, inclusive dando aula de civismo para quem reclamou. Não, você está sendo um péssimo cidadão impetrando esse mandado de segurança. Isso eu vi. Isso não tô como não me contaram, como os juízes nem me contaram, eu vi. Juiz dizendo que o impetrante era um péssimo cidadão por estar questionando o uso da máscara. Mas, e continuando nessa, eu vou passar Tá sem microfone. Tá sem microfone, Ludmila. Eu falei que é o juiz Bedel. O Bedel que fica botando o dedo na cara dos outros, dando de moral, né? Que tem juiz Bedel, promotor Bedel também. Tem promotor que está se passando de prefeito. Um montão deles pedindo recomendações, dizendo como que os prefeitos devem se comportar, até que horas que o comércio deve ficar aberto, quem pode entrar, quem não pode entrar. O que tem de prefeito, promotor, prefeito não está no gibi. Nós tivemos aqui uma situação no sul de Santa Catarina bastante interessante, que um bloco de municípios adotou uma série de medidas e um dos municípios, eu não vou, eu acho que aqui não é necessário, nós já estamos vendo a diminuição dos casos de contaminação e nós não vamos adotar essas medidas. O Ministério Público foi ao Judiciário, o juiz de primeira instância disse: isso é questão de política pública, meu amigo, isso não é comigo. Tirou o corpo fora, mas depois o tribunal deu razão ao Ministério Público e fechou o município. Mas eu ia usar esse gancho para ir para a próxima pergunta. Falando em medidas, né, que são idôneas ao objetivo que deve ser alcançado, outro exemplo clássico foi o da OMS, que na página de perguntas e respostas, ela indica que não deve-se usar máscaras para atividades físicas em geral. E que atividades físicas devem, sim, né, ser incentivadas pelo poder público. Como foi em Israel, como foi na Austrália, como foi na Nova Zelândia, que era incentivado que as pessoas fossem às ruas fazer atividade física. Aqui no Brasil, obrigaram que se utilize máscara
mesmo fazendo exercício físico, mesmo na academia, ao contrário da OMS, que, por outro lado, é obedecida cegamente pelo judiciário brasileiro. Queria que a doutora falasse também um pouco sobre essa ordem, até onde, principalmente para quem é leigo, doutor, até onde que o judiciário deve levar em conta essas recomendações que não foram internalizadas por decreto aqui no Brasil, que não são tratados internacionais, não são nada. São simplesmente recomendações de um órgão, né, internacional, e que alguns ministros do STF disseram que não iriam tolerar medidas contra as recomendações da OMS. Por favor, doutora. Então, perceba que o próprio Supremo Tribunal Federal, que é também conhecido como guardião da Constituição, que tem por competência, que tem como função primordial guardar a nossa Constituição, preservar a nossa Constituição, o próprio Supremo Tribunal Federal colocou a OMS acima da nossa Constituição Federal. Isso aí é a internalização do globalismo no nosso ordenamento jurídico por meio da nossa Suprema Corte. A própria Suprema Corte tinha que guardar a nossa Constituição e dizer ao OMS, não, senhor. Ou não, senhora, a organização, não, senhora. Primeiro, a nossa Constituição. Se a gente achar que a sua recomendação vale a pena, a gente adota. Se a gente não achar, a gente não adota. O STF era o primeiro a falar, teria que ser o primeiro a falar isso. Mas não. Deixou a nossa Constituição de lado para adotar resolução, orientação, recomendação de OMS. Olha que loucura. Olha que loucura. É isso que a gente chama de globalismo. Né? Tem gente de fora dando pitaco de como a gente deve se comportar aqui dentro do Brasil com a chancela do Supremo Tribunal Federal. E a gente vê isso, a coisa se internalizou de tal forma que nós temos nas próprias resoluções do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, naqueles considerando os iniciais das resoluções, considerando o princípio, não sei o que lá, da dignidade da pessoa humana, considerando isso e aquilo, considerando a recomendação da OMS, assim, assim, assado, determino 2 pontos, ou recomendo 2 pontos. Aí vem lá aquele monte de recomendação. A OMS aparece nos considerandos das resoluções do CNJ. A OMS aparece. Se não me engano, a resolução é 62 ou é 52. É uma das últimas resoluções agora que veio trazendo, abre aspas, recomendações aos juízes para que os juízes se comportem de uma determinada forma. Então, o CNJ não é órgão que tem atribuição jurisdicional. Tá? CNJ não julga. Tá? Não julga. Quem julga são os juízes. CNJ é um órgão administrativo. Não pode dar pitaco em matéria jurisdicional, em matéria de julgamento. Mas fez lá uma baita de uma resolução, uma recomendação, na verdade, recomendando, né, que os juízes apreciassem novamente todas as prisões decretadas no momento de coronavírus, para ver se realmente aquelas pessoas devem estar presas. Analisem novamente com cuidado, com um jeitinho, para ver se realmente essas pessoas têm que estar presas mesmo, tá, juízes? Isso é se meter em matéria jurisdicional. CNJ não tem competência para fazer isso. Aí você me diz assim, não, Ludmila, você está sendo muito intolerante, é apenas uma mera recomendação. Então, uma coisa eu vou te dizer aqui, não conte com a coragem dos juízes brasileiros. A maioria covarde enxerga aquela recomendação como uma determinação. E sabe o que eu escuto e leio nos grupos de WhatsApp? Eu sei que é recomendação, mas eu segui, vai que, né? É isso que acontece na prática com as recomendações do CNJ. São recomendações, no papel, na prática, elas soam como determinações, porque os juízes são covardes. É isso que acontece. Pois bem, Ludmila, eu admiro a tua coragem, tenho certeza que quem nos assiste também,
E essa coragem é uma coragem que muito bem fundamentada, não é palavras ao vento aqui e nem palavras de lacração, como citou aqui o Henrico, uma adesão de um promotor, de um juiz que nós presenciamos aqui na nossa cidade. Aquele tipo de lacração judiciária sem argumento nenhum, técnico, zero, nada, somente a lacração mesmo. Eu fico com um ponto que o Henrique falou ali, eu queria puxar essa questão, e o Coalizão aqui, muita gente nos pergunta nos grupos, né? O STF ele não é eleito pelo povo, embora seja o guardião da Constituição e, segundo eles, também fazem parte do processo democrático no sentido de defesa da democracia, jargões todos, né, cheio de signo, significado, mas sem nenhum referente, né, doutora? E, dito isso, quando eles atuam de forma a atender o global bem citado pela doutora, eles não sendo eleitos, até onde eles podem ir, né? Qual é de fato a função? Eles podem se meter na política pública, né? Haja visto que eles não são legisladores, né? Eles deveriam julgar alguns casos, me parece, mas, ao que parece, atuam como executivo, né? E aí sim, claro, me parece também para atender uma agenda um pouco maior. Mas, enquanto isso, doutora, aqui no Brasil nós sofremos por isso. Porque qualquer coisa que se aconteça aqui, joga para o STF, que o STF julga. Como se o STF fosse o presidente da República, fosse o executivo, ou, sobretudo, doutora, fosse o legislativo, que é o legítimo representante do povo, bem como o executivo. Então, há alguém que não é eleito, não foi eleito, o STF, e produz leis, julga situações como se fora um poder democraticamente eleito no processo eletivo. Gostaria que falasse um pouco sobre isso também. Então, quando o juiz ele não está consciente das suas funções, ele, não tendo aquela personalidade que tem que ter o juiz, apenas cumprir a lei, cumprir a Constituição, cumprir a sua função, ele vai acabar extrapolando. Ele vai se deslumbrar com o poder e vai acabar extrapolando de suas funções. Esse é o ativista judicial. Ele não se contenta em cumprir a lei e cumprir a Constituição. Ele quer mais, ele quer ir além. Só ser o ministro do STF é muito pouco para essas pessoas. Então, eles querem ser juízes do STF, querem ser legisladores, e quando eles não gostam de uma lei, eles simplesmente as deturpam. E eles também se excluem no poder executivo. Quando o poder executivo federal toma uma decisão típica de poder executivo federal e o STF não gosta, ele vai lá simplesmente e desconstitui aquela decisão. Então, se tornou um poder que tomou conta de toda a nossa vida. Tomou conta dos outros poderes, não foi eleito e age como se fosse, na verdade, tira todo o poder daqueles que foram eleitos, tanto do poder legislativo, senadores e deputados federais, como do poder executivo federal, presidente da República. Nós estamos vendo esse ativismo dos dois lados, tanto retirando o poder do legislativo, como retirando o poder do executivo. Então, se tornou um poder totalitário, né? O nosso judiciário, a nossa corte máxima, se tornou um poder totalitário, porque simplesmente tomou os outros poderes, tomou o legislativo e o executivo. Então, está tudo nas mãos dos 11. Então, quando se quer chegar a um controle total, descobriram isso, né? Descobriram isso, que a forma mais fácil não é corromper os 500 e tantos deputados, os 81 senadores. Não, é muito difícil, é muita gente para ser cooptada. Se você cooptar 11 da Suprema Corte, está resolvido. Você tomou o poder. E não precisou tomar todo o Congresso. Não precisou tomar centenas de pessoas. Bastou tomar a consciência de 11. Muito mais
simples, muito mais fácil, muito mais sem fiador, sem burocracia. Cooptou 11, tomou aqueles 11 ali, já era. Nós estamos nas mãos daqueles 11. Então, todo mundo precisa entender a dinâmica disso que aconteceu. Isso já aconteceu. Nós já estamos sob a ditadura do judiciário. E isso nós vamos contar também no livro que nós vamos lançar. Eu, juntamente com outras pessoas, provavelmente nas próximas horas, tá? Nós vamos falar, só que não sobre a questão do ativismo, vai ter ativismo também no livro, vai ter ativismo também, mas sobre a questão do inquérito do STF. Então, todo mundo tem que entender a dinâmica do que está acontecendo. Nós, professores, temos que explicar isso muito claramente aos nossos alunos. Eu sei que tem pouquíssimos professores que estão explicando as coisas. Muitos estão tentando fazer malabarismos jurídicos, dando pirueta para tentar explicar esse tipo de conduta do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não tem explicação e cabe a nós, professores, darmos essa aula e explicarmos isso aos nossos alunos. Essa é uma função nossa, dos juristas e especialmente dos juristas que são professores. Tá? E pelo menos desse mal eu não padeço. Tá? Eu vou dormir todo dia tranquila, com a minha consciência tranquila de ter feito o meu dever. Agora nós estamos vendo muitos juristas, juristas de prestígio, conhecidos, que estão entendendo o que está acontecendo e estão calados. Não sei o motivo. Não sei se por covardia ou se porque tem algum interesse na situação. Não sei. Mas alguns já estão tomando coragem, falando e explicando para a população como um todo, para os seus alunos, o que está acontecendo. E é isso que eu estou tentando explicar aqui. A partir do momento que você toma as 11 consciências, você tomou o poder totalitário. Acabou. Entendeu? Então, todo mundo entendendo, a gente consegue fazer a pressão suficiente, devida, para que mude a situação, para que mude o status quo. Porque nós não estamos atualmente numa democracia. Doutora, para encerrar minha parte aqui, depois o Henrico também tem mais uns detalhes finais para te perguntar. Visto que a gente tem um problema sério com o judiciário, então, mediante a que a doutora falou, existe alguma coisa que o cidadão comum possa fazer? Outro dia, eu li num pequeno artigo uma defesa do Zé Dirceu, o Zé Dirceu defendendo o Congresso. Eu entendo quando o Zé Dirceu defende o Congresso, e ele foi muito bem na defesa dele. Eu não concordo com o Zé Dirceu em praticamente nada do que ele fala, mas naquele sentido, o Zé Dirceu disse o seguinte: ele falou que nós deveríamos fortalecer o Congresso porque era a única força eletiva que nós tínhamos ali, e de fato era a democracia. Quando isso não acontece, nós temos então aí, de fato, o nome Supremo atuando como um Supremo mesmo, não como uma corte constitucional simples, como ela deve ser. Então, para o nosso público, Ludmila, existe uma situação, claro, que ela é ideal, é difícil, mas nós também temos a realidade, né? E como é que nesse momento o cidadão comum, né, o tio que vende o churrasquinho aqui na esquina, né, o microempreendedor, né, a tia do Zap que está ali fazendo o seu almoço, mas ajuda na manutenção do lar, o que ele pode fazer nesse momento? Bom, por conta da minha profissão, eu não posso estabelecer diretrizes políticas, dizer ações políticas que o povo deve tomar contra alguma coisa. A única coisa que dá para eu falar aqui, assim, por alto, é que os cidadãos tomando consciência, né, surgindo alguns juristas, como eu, que chegam, botam a cara para bater, explicam o que está acontecendo, dão aula, dão palestra, falam respeitosamente o que está acontecendo isso, respeitosa e claramente o que está acontecendo, cabe ao cidadão tomar consciência do que está acontecendo, e no seu bairro, na sua família, no seu grupo de WhatsApp, tenha coragem de expor esses posicionamentos, tenha coragem, o trabalho é de formiguinha, a sua associação de bairro, né, a sua igreja, né, o seu grupo lá da igreja, converse sobre essas coisas. Se alguém não está entendendo, você tenha paciência e explique, tá? A coisa um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização geral. Tá? Ações políticas grandes como um todo, obviamente, pela minha posição, eu não posso dar sugestões, mas para o cidadão
comum, que é o que ele pode fazer na sua igreja, na sua casa, na sua escola. Isso aí é tranquilo. Esse trabalho de conscientização e de replicação. Tá? E não ter medo do seu professor, não ter medo do seu cunhado que vai te hostilizar no grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa. Tá? Ações políticas mais concretas e maiores, isso aí eu vou me abster de comentar. Perfeito. Perfeito, doutora. O Henrico tem mais uma colocação e depois a gente já vai para 1 hora de live. Não quero tomar muito teu tempo, mas também gostaria que fizesse um pouquinho mais do teu jabá aí, vendesse o livro ou expusesse um pouquinho só do que se trata. E realmente é uma novidade. A doutora falou que vai ser daqui a algumas horas, né? Então, fiquei bem feliz. Henrique, por gentileza. Doutor, depois antes da gente encerrar, a gente cede o espaço para falar do livro, do curso. Acho que a professora tem sido professora no Instituto Burke também, né? Ou foi, pelo menos. Mas, quer dizer, depois para explicar o trabalho também de autora, de professora da doutora. Mas, só para terminar, eu não tenho mais muita pergunta, não. Mas falando na questão do ativismo judicial e da doutora falando em ditadura do judiciário, vindo de um magistrado, sempre tem mais peso isso. Eu falava outro dia numa live, acho que até era a live do Coalizão, que estava com o pessoal do Terça Livre, que durante os anos que eles debatiam a assinatura a ratificação da Constituição Americana, né, nos anos que escreveram Federalista, uma das grandes perguntas que eles tinham era: o judiciário não vai virar uma ditadura? E eu acho que é no texto 78 do Federalista, o Hamilton falava: não, isso não acontece, o judiciário é o mais sensível dos poderes. Por causa do princípio da inércia. Realmente ele não usa essa expressão, o princípio da inércia, porque ele não tem iniciativa. Ou seja, ele só pode fazer o que ele é provocado a fazer. E nós presenciamos esse princípio, que ele é basilar para que o judiciário não vire uma ditadura, ruir agora com o inquérito do fim do mundo. Isso, esse lado. E essa atuação do judiciário, não só no Brasil, doutor, e era isso que eu queria perguntar. Parece que o judiciário vem como um controle da democracia. Ou seja, ele vem atuando para que a vontade do povo nunca se concretize. O povo vota uma coisa, o judiciário diz que é outra. O povo escolhe uma, o judiciário vai para o outro lado. Essa tendência tende a se consolidar, porque não é só no Brasil. A doutora vê isso acontecendo nos outros países também. Eu dou exemplo dos Estados Unidos, mas isso aconteceu também na Alemanha, com casamento homossexual, né, com união homossexual. Aconteceu em vários países da Europa, que o povo em massa na rua pediu uma coisa, o judiciário opta por outro caminho, num claro controle da vontade popular. Então, doutora, finalizando aqui minha participação, já até, não sei se vou ter a palavra, eu já agradeço a participação da doutora, agradeço a todo mundo que esteve aqui assistindo com a gente. Lucas, obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Mas a última pergunta, então, que eu deixo é: isso é uma tendência? Isso é só no Brasil, doutora? Meu microfone... Tá. Agora ligou, né? Não é só no Brasil, não é só no Brasil. Inclusive, vai sair... já tem algumas pessoas que sabem, então já não é mais segredo, eu posso contar. Tem um livro que está sendo traduzido para o português, um livro muito importante, chamado Towards Juristocracy, do cientista político canadense chamado Han Richel, que ele fala exatamente como que se deu esse processo de transferência dos poderes do executivo e do legislativo para o judiciário. Ele dá vários exemplos de vários países, ele conta com detalhes como isso aconteceu em Israel, na Nova Zelândia, na África do Sul, no Canadá. Ele dá vários exemplos e trata com detalhes. E uma tese que ele quase central, eu diria assim, no livro dele, é como isso se dá com a anuência, tá, voluntária dos demais poderes. Então, essa transferência, essa usurpação do poder pelo judiciário dos países,
ela acaba acontecendo com a anuência dos demais poderes. Muito porque esses demais poderes, muitas das vezes, consideram bom para eles, consideram mais seguro não tomar certas decisões, transferir certas decisões sobre assuntos sensíveis para o poder judiciário. Então, como o judiciário não é eleito, então ele acaba cooptando essas decisões que as outras pessoas dos outros poderes não querem tomar, porque isso vai significar riscos nas próximas eleições. Então, muitos dos poderes, eles são realmente rejeitados pelo executivo e pelo legislativo. Então, o judiciário acaba tomando conta. Então, nesse livro, ele dá exemplo de vários países. Isso não é um fenômeno do Brasil. Definitivamente não é um fenômeno do Brasil. Então, diz em cada momento o que aconteceu em cada país que levou a transferência do poder decisório dos outros poderes para o poder judiciário. Cada país tem uma peculiaridadezinha, mas todos eles têm esse núcleo central, que é a de não querer tomar determinadas decisões. Então, isso é feito quando não pense que os outros poderes, né, estão muito insatisfeitos com isso, não. Muitos acabam se beneficiando dessa transferência decisória, porque não querem assumir os riscos e os ônus da tomada de certas decisões. Perfeito, obrigado. Doutor, a gente quer te agradecer mais uma vez, dizer que foi uma honra recebê-la aqui e a gente espera te receber outras oportunidades também, né? Vou fazer novamente o convite, vou fazer ao vivo agora para o nosso evento do final do ano, né? Eu sei que tu já aceitaste, mas fica aqui de novo reiterado o convite. É sempre bom receber um aluno do Olavo, nós todos aqui somos alunos de algum tempo e ficamos muito lisonjeados em recebê-la, tá bom? Que o Senhor te abençoe e ilumine sempre o teu caminho, te dê muita coragem ainda para lidar com esses problemas todos, tá bem? Dá tuas considerações finais aí para nós. Então, obrigada aí pelo convite. Podem contar comigo para as próximas. Estarei lá no evento em dezembro, se Deus quiser. E estamos juntos. Eu estou acompanhando também o Instagram de vocês. Vocês estão tendo muito conteúdo bom, muitas lives boas. Após essa aqui, vocês vão ter outra live também com o Bernardo, que eu já estou sabendo. Então, está todo mundo se movimentando nesse trabalho de conscientização. E isso é importante. Outras pessoas vão aparecer também. Eu pretendo que isso se replique, né? Que outros movimentos também apareçam, que outros jornalistas apareçam, outros juristas apareçam. Não quero, de forma alguma, monopolizar isso, até porque não tenho interesses nisso. Então, quero que outras pessoas apareçam. O problema é que elas não aparecem. Mas, aos pouquinhos, a gente vai conscientizando um, conscientizando o outro, um vai falando aqui, abre o Instagram ali, faz uma live daqui, e aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, as coisas vão entrando no eixo. Mas a gente ainda está realmente engatinhando, as pessoas estão com muito medo, está muito medo, e só, eu acho que nesse momento entra aquela questão da força da personalidade individual. Né? Algumas personalidades individuais vão aparecer e vão servir de exemplo para outras, e daqui a pouco a gente tem aí um exército do nosso lado, que acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Agradeço pelo convite, contem comigo para as próximas. Henrico, muito obrigado, meu caro, tá? Tamo junto, vamos conversando depois do final da live aqui, ficar mais 2 minutinhos para a gente botar os pingos nos is, e daqui a pouco aí já fazer o convite a todos também, inclusive a doutora Ludmila, para que, se puder, acompanhar a nossa live com o Bernardo Kister sobre o acontecido agora do aborto da menina K. Então, Ludmila, mais uma vez, obrigado. Henrico, Deus te abençoe também, meu caro. Obrigado sempre pela participação.